E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gleyber Cardoso, bem-vindos ao canal Reino Distante. Roda a vinheta. Cara, eu tenho que gravar logo que tá vindo uma chuva que pode atrapalhar o meu vídeo. Então vamos lá. Hoje é dia 31 de outubro, dia de comemorar o... Halloween. Beleza. Tá sabendo legal. Não, sacanagem. Hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Se você é crente e falou Halloween, você precisa aceitar Jesus de novo, hein? As primeiras comemorações de Halloween nasceram há 2.500 anos atrás com o povo celta. Eles acreditavam que no último dia do verão, que é 31 de outubro, segundo o calendário celta, os mortos e espíritos malignos eram libertados como se fosse um saidão dos presos, tá ligado? E para se proteger desses espíritos malignos que o demon soltava aí pra todo canto, eles tinham que decorar as suas casas com caveiras, fantasmas, amuletos e o que mais eles pudessem usar. E nas casas que não tinham esses amuletos, esses elementos, adivinha o que acontecia? Os espíritos malignos entravam e destroçavam tudo, matavam todo mundo. E essa cultura foi passando por gerações e gerações, e na tentativa de cristianizar essa data, a Igreja Católica pegou e criou o Dia dos Finados, que é comemorado aí pertinho da data de 31 de outubro, Dia dos Finados, dia 2 de novembro. Mas não adiantou muita coisa porque a tradição de Dia das Bruxas, o Halloween, acabou se espalhando pelo mundo todo, envolvendo as crianças, com aquela famosa frase trick or treat, que é gossosuras ou travessuras. Mas então surgiu um monge católico em 1517, ali pertinho da descoberta do Brasil, 17 anos depois da descoberta do Brasil, mano. E ele afixou as 95 teses da Reforma Protestante numa igreja lá em Wittenberg, na Alemanha. E é lógico que eu tô falando de um dos nossos heróis da fé, Martinho Lutero. Esse livro aqui é muito massa porque ele traz alguns dos nossos heróis da fé que levaram a palavra de Deus e espalharam pro mundo inteiro, tipo o próprio Martinho Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, David Brenner, George Miller, entre outros. Mas então o que é a Reforma Protestante para os cristãos? Significa o fim do pároco, um marco importantíssimo para todos os cristãos. É colocando Jesus Cristo como o único intermediador entre os homens e Deus. E existem 5 proposições teológicas que vão resumir toda essa Reforma Protestante, todas essas teses que compõem a Reforma Protestante, feitas não só pelo Martinho Lutero, que são as 95 teses, mas também por outros reformadores. E aí a gente entra nas 5 solas da Reforma Protestante. Todos esses pontos são frases no latim e a palavra sola significa somente. Então vamos lá. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E por fim, Soli Deo Gloria, somente a Deus, a glória. E para vocês conhecerem um pouco o cara que deu início a essa Reforma Protestante, o monge católico Martinho Lutero, que posteriormente aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e deixou de ser monge católico e então passou a ser pastor, eu vou ler uma parte do livro aqui que fala sobre a história dele. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras a justiça de Deus, porque conforme foi ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo que o levava a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como um monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim odiava a um Deus justo que castigava os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé, como dádiva. Dessa forma, a alma de Lutero saiu da escravidão, e o próprio Lutero escreveu assim: então me achei recém-nascido e no paraíso. Através da palavra de Deus, Lutero encontrou a liberdade, encontrou a vida. Ele enxergou que o pároco, aquilo que a Igreja Católica pregava na época, não tinha nada a ver com a liberdade de Cristo. Eles pregavam que Deus era um Deus carrasco que castigava os pecadores. Mas então Lutero descobriu a graça de Jesus Cristo. O preço que Jesus pagou numa cruz foi para nos dar a liberdade.
e não para nos castigar. Lutero antes conhecia um evangelho de más notícias, de um Deus que castigava, mas agora ele descobriu o evangelho das boas novas, o evangelho de um Jesus que salva e veio trazer salvação e veio nos reconciliar com Deus. Então você aí, onde você estiver, assim como Lutero, receba essas boas novas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio para te libertar, te salvar do pecado, te salvar da morte, das garras do diabo. Eu não sei o que você está passando na sua vida e qual que é o problema na sua frente, mas Jesus é a solução para você. E Lutero acreditou isso com tantas forças que ele foi perseguido e ainda assim não parou de proclamar o nome de Jesus, que só Jesus salva, que somente a Deus nós devemos dar glória, que para conversar com Deus hoje, eu não preciso de falar com uma pessoa para essa pessoa falar com Deus. Eu posso falar com Deus onde eu estiver agora. Você pode falar com Deus aí agora. Fale com Jesus, cara. Então esse é o vídeo de hoje falando sobre Halloween, falando sobre a Reforma Protestante, ambas comemoradas hoje, no dia 31 de outubro. E se você é crente, não vai comemorar Halloween não, hein? Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com seus amigos, manda lá na sua célula. É nóis, tamo junto, valeu, acompanha os próximos vídeos, segue a gente no Instagram também. Falou, tamo junto, é nóis.